Bom dia a todos. Estamos transmitindo mais uma reunião clínica do Departamento de Psiquiatria da Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo. Essa transmissão tem o apoio do laboratório FQM, que nos permite transmitir tudo o que acontece nessas reuniões para todo o Brasil. E hoje nós temos a honra de termos uma convidada muito importante na questão do suicídio e redes sociais, que é a doutora Karin Scavacini. A doutora Karin, ela fez mestrado no Karolinska e ela fez doutorado no Departamento de Psicologia da USP, e ela é fundadora do Instituto Vita Alegre, de prevenção e pós-venção do suicídio. Ela é representante do Brasil na Associação Internacional para a Prevenção do Suicídio, no IASP, não é? E ela é coordenadora de pós-graduação, autora de livros e capítulos, e ela é uma pessoa que tem se tornado muito importante nessa área do mundo digital, dos adolescentes, do suicídio. Então, Karin, super obrigado por ter aceito esse convite. Prazer ter você aqui com a gente. A palavra está com você. Obrigada, Jair. Obrigada pelo convite. É uma honra poder estar aqui também, trazendo esse tema. Espero que a gente possa ter discussões do jeito que vocês quiserem, enfim, com as dúvidas que vocês tiverem sobre esse tema. Então, eu trouxe aqui uma apresentação e, enfim, vocês vão ver que sempre eu me empolgo nas apresentações, né? E aí chega uma hora que a gente vai no 2x, mas está tudo bem, vai ter espaço para pergunta. E também, se eu estiver falando e tiver alguma pergunta que não quer calar, se der, a gente para e vai, não tem problema algum. E é muito bom poder trazer esse tema de prevenção do suicídio e redes sociais. Deixa eu ficar parada, né? Senão daqui a pouco ele vai falar, não, por favor. Juro que eu vou tentar. Então, é muito bom poder estar aqui e trazer esse tema. Bom, eu não trouxe, gente, os números do suicídio, porque isso vocês já devem ter visto em vários lugares. A gente tem tantos boletins epidemiológicos que trazem esses números, e achei que seria mais interessante a gente ir direto ao ponto e trazer aí as questões relacionadas às redes sociais. Mas antes pensando, né, que o que é a internet? Né? Eu vou focar depois em redes sociais, mas acho que vale a gente parar para analisar que as pessoas têm uma visão de que a internet é uma praça pública como uma cidade do interior. Ou seja, tem lá o coreto, tem as senhorinhas que estão lá tomando um sol, tem o pipoqueiro, né? É seguro, nada de ruim acontece nessa pracinha. E aí as mães vão lá, colocam o bebezinho na banheira, na pracinha. Né? Não deveria acontecer isso. Então as pessoas têm uma visão da internet como algo muito seguro, onde você está num ambiente que você conhece as pessoas que estão tendo acesso, e aí as pessoas confundem e colocam fotos, têm relacionamentos, conversam com pessoas, sem entender exatamente o grau do que está acontecendo lá. E vocês devem estar pegando cada vez mais jovens e crianças que têm como um dos fatores de risco a questão da tecnologia e a questão desse acesso das redes sociais, e essa confusão que os pais têm de que, se ele está na internet, ele está seguro. E isso é algo que, tudo bem, eu nem vou perguntar aqui quem de nós, adultos, também às vezes tem essa sensação para, né? Só que a internet, gente, é mais parecida com uma grande 25 de março. Uma zona. Tem de tudo lá. Nada contra 25 de março, não. Mas você não vai deixar uma criança sozinha na 25 de março. Você não vai colocar um adolescente lá para passar a madrugada conversando com qualquer pessoa que ele encontre. Você não vai sair expondo foto do seu filho, da sua filha de calcinha, do seu filho de cuequinha. Não vai. Né? Só que a internet dá essa falsa sensação de segurança.
Vocês vão ver, assim, eu não sou contra a internet, vocês vão ver o quanto que a gente tem feito projetos e trabalhos na internet, mas é para a gente poder pensar junto que os perigos que tem lá não são discutidos na profundidade que a gente precisa discutir. E um pouco do que eu quero trazer aqui nesse encontro hoje. Quando a gente está falando de quantidade de dados que sobem, esse é um dado de 2021, quer dizer, ele já teve aí uma mudança na quantidade. Juro que eu vou tentar ficar parada aqui, ó. Mas se vocês olharem a quantidade de dados que sobe por minuto na internet por dia, né? Cada minuto do dia, a gente tem, naquela época, 500 horas de vídeo no YouTube, 1 milhão de horas de streaming. Deixa eu ver. 5,9 milhões de buscas no Google. Ainda bem, Twitter falecido, que Deus o tem, agora está querendo voltar, né? Essas ressurreições não deveriam acontecer, mas 347 mil tweets, 1,1 milhões de trocas de mensagem no Tinder. Isso é para a gente ter realmente só uma pequena ideia do que tem acontecido, da quantidade de dados que a gente está falando. Porque as pessoas, quando vêm falar de redes sociais, elas falam assim, é muito fácil. Pega a hashtag, tira, acabou. Né? Então, vamos tirar tudo que tem de ruim na internet que isso resolve. Só que a coisa, se fosse simples assim, já estava resolvido há muito tempo. Então, até vou trazer para vocês alguns dados da quantidade de postagens e conteúdos de autolesão que são retiradas das redes sociais via inteligência artificial sem ninguém nunca ter acesso. Ou seja, não é só a gente tirar conteúdo, até porque essa quantidade de conteúdo processada, né, e que aumentou, obviamente, depois do período pandêmico, mostra que as pessoas estão colocando muito, às vezes, muito mais do que deveriam nesses locais. Essa é uma pesquisa que, para quem gosta desses assuntos de internet, vale a pena conhecer, que é o TIC-Kids. O TIC-Kids agora vai ter... Semana que vem eles vão lançar o TIC-Kids 2023, né, com os dados do ano passado, mas eles têm medido como as redes têm sido utilizadas por crianças de 9 a 17 anos, porque a rede social deveria ter acesso a partir dos 13, essas crianças. Né? E quem faz esses perfis? Como que elas chegam nas redes? Né? Então, a gente pega aqui 9 a 10 anos, a maioria TikTok, Instagram, Facebook, 11 a 12 TikTok, Instagram, Facebook. A gente vê que vai mudando um pouco a rede social utilizada conforme a idade vai aumentando. Também muda um pouquinho, né? Embora TikTok e Instagram muito parecido nas diferentes classes sociais. E aqui a gente vê redes sociais em que possuem perfil. WhatsApp, Instagram, TikTok, Facebook, Twitter e Snapchat. Então, as crianças estão nesses meios. Os jovens estão nesse meio. A partir de 13, já pode estar. Só que, muitas vezes, eles não vão ter a capacidade emocional e cognitiva para lidar com o que acontece lá dentro. E até para entender, muitas vezes, que eles estão sendo vítimas de uma violência. Às vezes, é difícil você... esse jovem perceber que o que está acontecendo lá não deveria acontecer. O ano passado, a gente lançou alguns relatórios, eu vou falar, depois vocês podem acessar esses relatórios, mas a gente lançou um centro de inovação e pesquisa em saúde mental, tecnologia e suicidologia, para tentar começar realmente a entender um pouco mais pela pesquisa o que tem acontecido e, de uma maneira muito propositiva, o que a gente pode fazer. Porque identificar problema está fácil. Né? Agora, o que a gente faz com essas informações? Como que a gente chega e cuida desses jovens? Como que a gente cuida dessas crianças? E como que a gente cuida dos pacientes que eu imagino que também vão começar a chegar, se é que já não estão chegando a peso aqui, com os vícios das bets e tudo isso que está sendo também provocado pelas redes sociais e publicidades feitas por influenciadores. Então, aqui tem, no site, tem esse relatório, né, Bem-Estar, Saúde Mental e Suicídio que sabemos, e a gente começou a grande pesquisa, na verdade, tentando entender essa questão de tempo de tela, porque é um grande debate da atualidade, e aí você pega aquele livro do John Haidt, Geração Ansiosa, que tudo é culpa da tela, né? Causalidade direta. Não, a gente achou o vilão do que está acontecendo com as infâncias, é a tela.
Não, a gente precisa ampliar o nosso olhar. É óbvio que o uso excessivo de telas, com certeza, tem uma parcela importante no aumento da ansiedade no geral. Agora, é só isso? Não. Então, a gente foi tentar entender a relação tempo de tela, aqui um pouco mais voltada para adolescentes. Achei que eu tinha trazido... trouxe. Um pouco dos resultados para contar para vocês. Por quê? O que a gente vê? Né? O que faz a relação de tempo de tela, e daqui a pouco eu vou falar especificamente de prevenção do suicídio, mas eu só queria trazer realmente essa introdução de tempo de tela, porque senão a gente diminui o debate também para falar, tira a tela, deixa ele lá 1 hora e isso está resolvido. E não é assim. E até o que a gente pensa, por exemplo, um paciente depois de uma tentativa de suicídio, qualquer idade, você libera ele para a rede social? Ele vai poder, como que ele está fazendo uso dessa rede social, o uso da internet após uma tentativa de suicídio? Ou os pacientes com caso de autolesão? Existe alguma orientação específica para o uso da internet para esses pacientes, quando eles vão embora, quando eles têm alta? Se não existe, precisa existir. Falaremos disso. Então, o que impacta não é só o tempo, mas também o tempo. Então, quando a gente pega pessoas que vão ficar 9 horas, 12 horas conectadas, quando você pega um adolescente que ele passa a noite conectado, ou seja, ele já não dorme mais, isso também vai ter um impacto. Então, é o tempo, é a forma de consumo. Se esse consumo é ativo, ou seja, ele está indo na plataforma para buscar alguma coisa, ou ele está toda hora entrando para ver vídeo, dar like e passar o mais rápido possível para o próximo vídeo. O quanto que a concentração dele já começa também a ficar afetada, porque ele entra nesse looping de vídeos rápidos. Mas a gente precisa parar para perguntar essas coisas. Então, hoje é mais do que necessário que a gente inclua nas consultas a anamnese digital. Mas quando eu falo anamnese digital, eu estou falando entender como é o uso desse paciente com relação ao tempo, a forma de uso, o conteúdo que ele consome, ou seja, ele vai lá e ele vai buscar cachorrinhos fofinhos ou ele está buscando métodos de suicídio? O que ele está consumindo? E mais, o que esse algoritmo está falando para ele? Porque conforme ele vai consumindo um conteúdo, esse algoritmo entende que ele gosta desse conteúdo e vai povoando ele cada vez mais de conteúdos parecidos. Se ele está num grupo de pertencimento dentro da internet, por exemplo, de pró-suicídio, ou de pessoas que se cortam, ou de transtorno alimentar. E é importante também que a gente não julgue essa pessoa dentro desse grupo, porque, de alguma forma, talvez seja o único grupo que essa pessoa consiga pertencer. Então, às vezes, a gente teve já algumas conversas com o Discord. Então, para quem não conhece, o Discord é uma plataforma que está muito ligada ao debate de jogos online. E os jovens entram e ficam lá na conversa, e isso qualquer um acessa, não tem regulamentação, não tem monitoramento. E tem grupos lá muito complicados, mas não só no Discord, em outras redes também. Quais são as vulnerabilidades dessa pessoa? Então, a gente está lidando com uma pessoa que tem um transtorno mental já. Ela tem sintomas de transtorno mental, ela está fazendo um uso... Porque quando a gente fala vício em redes sociais, a quantidade de horas é muito diferente de pessoa para pessoa. Quando a gente fala uso excessivo, também é muito diferente de pessoa para pessoa. Porque vai ter relação com tudo isso. O que ela está fazendo lá? Que horas que ela está usando? Que tipo de conteúdo ela tá consumindo? Como é esse consumo? E se ela já tem alguma vulnerabilidade, como, por exemplo, pacientes que saem de uma tentativa de suicídio. Então, um jovem que teve uma alta por conta de uma tentativa, onde ele sofria cyberbullying como um dos multifatores, ele está preparado para o que ele vai encontrar lá? Porque pode ser que ele encontre, poxa, nem para se matar você conseguiu. Ou ele pode encontrar fotos falando para ele, né, usando memes, mas com o mesmo conteúdo. Se ele tem apoio fora da internet, ou se ele também só tem apoio na internet, porque a gente vai olhar um fator de risco versus o fator de proteção e entender que, para muitos jovens, a internet é um fator de proteção. Então, jovens, às vezes, por exemplo, quando eles se descobrem LGBT, dependendo do local onde eles moram, das crenças sociais ao seu redor, talvez na internet seja o único grupo de pertencimento que ele possa existir como ele é.
E aí, nesse caso, esse grupo de pertencimento, ele é muito positivo. Então, a gente nunca vai fazer um julgamento de negativo ou positivo até entender como isso funciona para aquele paciente, para aquela pessoa. Ele sabe fazer denúncia se ele passa por uma violência? E também, ele sabe detectar uma violência? Pergunto, vocês sabem fazer denúncia nas redes sociais? Porque muitas pessoas não sabem. Né? E vocês sabem quais são as redes que estão sendo utilizadas pelas pessoas? Porque Instagram é a mais fácil, TikTok é a mais fácil, e todas as outras. E todos os outros perfis que são utilizados, que muitas vezes pai e mãe, nesse caso, não estão nem sabendo. Quais são as reações após o uso? Então, a hora que termina, larga o celular. Aliás, consegue largar o celular? Consegue tirar da mão? Consegue ficar longe? Quando sai, está ansioso, está nervoso, está preocupado, teve uma mudança na forma de uso, ou seja, usava muito, de repente não quer nem chegar perto, deixa os cuidadores ou familiares olharem o que está acontecendo lá dentro, ou não? E quais são os impactos? Eu vou falar daqui a pouco de alguns desses impactos. E aí estou falando de impacto físico, social, psicológico e familiar. E a gente também precisa olhar, gente, qual é o uso da família. Porque não é só o uso daquele jovem. Porque, às vezes, a gente está pegando jovens onde se usa o telefone como babá eletrônica e uma família que já não conversa há muito tempo ou se conversa o WhatsApp dentro da própria casa. Então, quando a gente vai tentar entender esse impacto, precisa ter essa anamnese para daí a gente poder chegar e começar a pensar também em prevenção do suicídio. Uma dessas pesquisas que a gente fez, eu não vou explicar em super detalhes, mas a gente fez um scoping review, a partir de 7.000, a gente levantou 7.529 artigos sobre tempo de tela. E dividiu aí em 5 eixos principais dos resultados, né? Então, desde as características das pesquisas, e aí a gente vai pegar muita pesquisa quantitativa, pouca pesquisa qualitativa, muita pesquisa no exterior, a gente não sabe exatamente qual é o uso do jovem brasileiro nesse contexto, que é um jeito diferente de usar. Uma diferença grande nesse impacto com relação a gênero e até no período. Então, meninas em TPM, tensão pré-menstrual, elas têm um impacto maior da tela do que fora desse período. A rotina noturna, os impactos no corpo, e aí eu estou falando desde escolhas alimentares, comportamentos sedentários, relacionados ao uso de tela. É óbvio que aqui no Brasil, quando a gente pega também uma separação de classes sociais, a gente pega aqui em locais que têm grande vulnerabilidade social, o uso de telas vai ser muito maior, especialmente por crianças. Porque aquele pai, aquela mãe, muitas vezes não pode estar presente em muitos momentos, e o espaço, o ambiente onde essa criança mora, muitas vezes não é seguro para que ela brinque na rua, para que ela faça alguma outra coisa. Então, eles ficam dentro de casa, cada vez mais, com um uso mais excessivo. As condições de saúde mental, então a gente já pega a partir, né, de períodos prolongados de exposição. E quais são as orientações que podem ser dadas para os familiares? Porque também é muito complicado a gente colocar no familiar toda a responsabilidade de lidar com tudo isso. Ele não sabe, ele não conhece todas as redes, e aí é igual a gente falar, a escola agora tem que fazer tudo, a família agora tem que fazer tudo. Não, precisa ser um cuidado compartilhado. E aí tem algumas sugestões e sugestões também de temas futuros de pesquisa que estão lá nesse relatório. Então, depois, quem quiser pode baixar o relatório. Eu não vou ficar, como eu falei, muito tempo explicando aqui, mas deixa eu ver se tem algo aqui que a gente precise, que eu já não tenha citado rapidamente. A gente precisa, por exemplo, ter instrumentos de avaliação de tempo de tela e de impacto de tela, e de impacto do uso das redes sociais nesses jovens e na população geral. Qual o instrumento? A gente ainda não tem um instrumento hoje que consiga medir isso de uma maneira muito fidedigna. Quais são as intervenções cientificamente validadas que podem ser utilizadas para orientar pais, para orientar escolas e para orientar os profissionais da área da saúde mental? Porque também o que a gente vê, o que eu vejo acontecer muito, ainda mais quando a gente fala, a gente trabalha nas redes sociais, junto com as redes. Um dos trabalhos do Vitaleri é esse.
Ah, nossa, é como se a gente estivesse, né, traindo, né, como se, nossa, você está do lado deles. Não, não tem nada a ver com isso. Né? Se também não tiver especialistas nesses locais que possam conversar e falar e desenvolver projetos, fica mais difícil. E ir além da causalidade. Né? Então, quando vem aquele livro do John Haidt, ele vem falar de uma maneira muito causal. A gente não pode olhar só dessa forma. Então, quando eu falo de internet no geral, eu estou falando das plataformas que podem ser utilizadas, plataformas de vídeo rápido, estou falando dos aplicativos que são utilizados no celular, da IA generativa, mais conhecida delas hoje, ChatGPT, que está sendo utilizado para terapia. Então, jovens e jovens fazendo terapia no ChatGPT e alguns outros. Tem o Pi.ai, que é a internet. Como é que eles falam? A internet, a inteligência artificial humana. E aí, quando você vai entrando, eles falam assim, que lá é o local mais humano que você vai conseguir interação. E as pessoas acreditam. Né? Tem também uma outra, esqueci o nome, que saiu no jornal há pouco tempo, onde você cria um avatar, você cria um personagem dentro daquela rede social, você treina ele para ser um psicólogo e ele atende como um psicólogo. Agora, isso não está distante da gente, isso não está distante de muitos jovens, de muitos adultos, inclusive, utilizando essas ferramentas como formas de avaliação, de cuidado e de tratamento. A gente tem os chatbots, os robôs em geral, e tudo isso daqui também dá para a gente utilizar de uma maneira positiva. Né? Então, também pensar como que a gente pode usar a IA generativa de uma maneira interessante, como que a gente pode ter apps que realmente possam fazer avaliações ou possam acompanhar uma pessoa, ou até vou trazer alguns exemplos para vocês. Né? Ajudar em diagnóstico. E a gente tem a realidade aumentada ou virtual, que antes a gente usava, né, que tinha aquele grande óculos da Meta, que foi um dos primeiros, aí depois a Apple lançou, mas o Mark Zuckerberg, a semana acho que retrasada, apresentou um que é isso aqui. Ó. Né? Então, se agora a gente está discutindo sobre rede social, daqui a pouco, num telefone, daqui a pouco a gente vai estar discutindo o quê? E aí, os profissionais da saúde pararam para começar a fazer essa discussão? Ou a gente vai esperar chegar alguma coisa para parar e pensar, nossa, qual que é o impacto disso na saúde mental? Porque vai ser enorme. Para quem já fez testes usando, a gente tem no Vita, a gente faz muito teste usando os óculos para entender esses conteúdos imersivos, a experiência é outra. Né? Os jogos online, que é essa terra de ninguém, realmente não tem. Aí lá é terra de ninguém, aí a gente pega desde crianças, jovens e adultos fazendo o que quiserem nesses jogos online e as redes sociais, que é o que eu vou dar um pouco mais de ênfase aqui. Quando a gente olha, especialmente crianças e adolescentes, esse é um quadro de classificação de risco online que a gente encontra. Então, ele é separado por conteúdo, então, se a criança entra em contato com um conteúdo agressivo, sexual, ou que vai lidar com os seus valores, por exemplo, se ela vai receber desinformação, publicidade imprópria. Hoje a gente está pegando muito problema realmente de bets com crianças e adolescentes por conta de publicidade imprópria também. Pornografia, cultura da sexualização, conteúdo racista, odioso, né? E aí a gente pode lembrar dos ataques que tiveram nas escolas, o quanto que isso também aconteceu por mobilização da internet. Ela pode ter um contato, né? Então ela é alvo de contato potencialmente danoso, que tem relação com assédio, perseguição, ataque de ódio, aliciamento sexual, sextorção, compartilhamento de imagens de abuso sexual infantil. E hoje, com a IA generativa, você pega a foto, você faz o que você quiser com essa foto. Não precisa ir muito longe. Na escola da minha filha, um menino do 8º ano foi para o acampamento da escola, tirou foto, 200 fotos das meninas, chegou, jogou numa IA generativa, tirou a roupa de todas delas e colocou nos grupos de WhatsApp. E aí isso foi, obviamente, está sendo investigado, né, de uma maneira criminal, inclusive. O que a escola fez? Nada. Nada.
Teve uma conversa? Não teve nada, nada. A escola simplesmente falou, isso não é problema meu. Contato com relação a valores, recrutamento extremista, por exemplo. Conduta. Se a criança testemunha, participa ou é vítima de conduta potencialmente danosa, e aí vem o cyberbullying, comunicação de atividade de ódio ou hostil, assédio sexual, troca não consensual de mensagens sexuais, pressões sexuais, comunidade de usuários potencialmente danosas, então grupos de automutilação, antivacinação, depressão de pares diversas. Eu lembro que a gente gosta de participar dos fóruns da internet do Brasil para ver o que está sendo discutido. E num deles, uma das pessoas estava nos contando que ela fazia parte de um grupo que era o único que ela conseguia pertencer, que era o grupo dos emos, dentro de uma rede social. Nada contra a emo, não é que todos eles vão fazer a mesma coisa, tá? Isso foi uma fala dela. E para você continuar pertencendo a esse grupo, depois acho que de 6 meses, você precisava ter uma tentativa de suicídio. Porque senão você ia ser expulso. Só que você imagina, ela entra, é o único grupo que ela pertence, na escola ela é tida como a estranha, esquisita e ninguém fala com ela. Ela começa a fazer vínculo com essas pessoas. Então, não é uma coisa de um dia para a noite que acontece. Ela vincula, ela não quer sair daquele grupo. E ela tem a tentativa de suicídio. Tá? Então, são coisas que, por exemplo, quando a gente está diante de casos onde a gente entende que tem essas questões, esses multifatores ligados à tecnologia, a gente precisa entender, poxa, dentro dessa tabela, a gente está lidando com que tipo de violência? Ou a gente está lidando com pressão de pares? Qual é o tipo da pressão? E quando a gente está falando também de transtorno alimentar, isso acontece muito. E contrato, se ela é explorada por um contrato potencialmente danoso, roubo de identidade, golpe, invasão, chantagem, tráficos para fins de exploração sexual, transmissão de conteúdo pago de abuso sexual infantil, de monte, quando a gente vai ver, jogos de azar, filtro de seleção. Tava uma trend, gente, trend é um negócio. Teve uma trend agora há pouco tempo, que era, se as crianças mandavam para uma página, que depois, obviamente, se descobriu que era uma página de pedófilos, a foto, para que os outros falassem se ela era bonita ou não. A quantidade de criança que mandou a foto, e as crianças buscando esse reconhecimento, você é bonita. Só que daí vai para a conversa individual, daí vai para uma série de outras situações. Padrões ocultos, enfim. E, claro, né, violações de privacidade, risco para a saúde física e mental e desigualdades e discriminação. Essa é a parte difícil dessa história. Agora, a gente precisa realmente começar a olhar para isso e entender esse impacto na saúde mental de quem a gente atende. Então, quando eu estou pensando, né, a gente já iniciando, começando a falar mais de prevenção do suicídio, eu vou dar ênfase hoje na tecnologia, mas só para a gente lembrar que a gente sempre está falando de um comportamento que é multifatorial. Então, nunca vai ser só a tecnologia, mas para aquela pessoa, talvez a tecnologia seja a pecinha mais importante daquele quebra-cabeça. Tá? Mas a gente tem que olhar para todos esses multifatores também. E o que acontece, só para lembrar para vocês que acham que o feed do outro é mais legal, que o feed do vizinho é sempre mais verde que o nosso. E mesmo nós adultos, às vezes, caímos na cilada de achar que os outros não comem pão com ovo e nem miojo de vez em quando. E que tá todo mundo fazendo coisas maravilhosas. Você entra no LinkedIn e você fala, nossa, eu preciso trabalhar mais. Meu Deus do céu, quanta coisa maravilhosa. Você entra no Instagram, tá todo mundo se divertindo e indo em festa. Você entra no TikTok, depende do que você vai olhar, mas se você deixar, você passa 2 horas olhando videozinhos fofos e indo de um lado para o outro. O que eu estou querendo dizer é que mesmo nós, adultos, caímos nessa cilada. Se nós caímos, imagina quem está mais vulnerável e imagina quem é mais novo e que nem percebe que a gente tem ainda hoje, até por falta de regulamentação, a gente não tem plataformas que sejam seguras pelo design da plataforma. Ou seja, você encontra lá, você não consegue sair. Há um tempo atrás no Instagram, se você ficava muito tempo, chegava uma hora e ele falava, acabou o feed. Agora isso não acontece mais. Você vai e vai.
E aí, quando a gente vai pensar também no tal do feeling of missing out, que também é muito trazido, até quando você fica longe do telefone, ele vai trabalhar muito no ciclo da recompensa, no uso excessivo e o estímulo de dopamina que vai tendo a cada momento, a cada like, a cada interação. Uma ansiedade de gratificação imediata, porque eu posto e eu quero um comentário, eu quero uma quantidade de likes, eu quero... E aí, se você pega alguém que está com questões de autoestima, quanta gente a gente pega com questões de autoestima, e usa uma rede para poder lidar com isso, só vai ficar pior, né? Porque é mais e mais e mais, esse ciclo não acaba. E uma percepção distorcida da realidade, que é essa que eu falei, está todo mundo bem, está todo mundo trabalhando, está todo mundo fazendo coisas sem parar. E uma cultura de performance, onde eu sempre preciso estar fazendo alguma coisa legal. Eu acho que os jovens, eles também têm tentado responder isso de uma maneira diferente. Então, eu tenho muitos jovens que eu olho que eles não têm mais um feed de Instagram, eles só postam um story. Porque eles não querem deixar uma pegada digital muito grande. Porque a hora que você coloca lá no feed, aquilo fica. Então, eles vão a cada 24 horas, isso muda. Tentem entender essas formas de uso, essas nuances de uso. E mesmo assim, se alguém vai ter o Dix, que é o que eles acabam usando no Instagram, e só postando stories a cada 24 horas, por que fez isso? Né? É porque todos os amigos fazem? Ou é porque já teve alguma experiência, ou não quer que ninguém comente? São conversas que precisam acontecer. Esse é um vídeo, eu não trouxe o vídeo aqui, mas ele vai falar do quanto... se vocês buscarem, né, a inovação da solidão, e aqui pelo QR Code vocês podem baixar e acessar, mas ele vai falar o quanto tudo que tem acontecido nas redes tem feito com que as pessoas se sintam mais solitárias, por mais que elas estejam conectadas o tempo inteiro, mas é uma sensação de solidão muito grande. E a gente que também tem contato com muito influenciador de conteúdo, vou dizer que a saúde mental deles, minha gente, é sofrida. Então, nem quem está produzindo conteúdo está com uma boa saúde mental, necessariamente, e quem está consumindo também não necessariamente tem. Ah, Karen, vamos banir rede social. Impossível. Esquece, isso não vai acontecer. O que a gente precisa saber? Qual é o melhor jeito de uso? E como que esse uso, em que momento ele começa a ficar prejudicial? E como profissionais da saúde, como a gente pode usar essas redes a nosso favor? Porque não é só banir. E aí lá eles colocam, né, essa expressão, se eu compartilho, eu sou. Se eu não compartilho, não foi. Né? Tudo bem, a gente pode pensar que, poxa, se eu fui na academia, vou postar, vai ser mais legal, vai todo mundo ver que eu estou malhando. Se para a gente pega isso, de novo, para algumas pessoas isso vai ser ainda mais complexo. Então, dá a sensação de que a gente pode direcionar a atenção para onde a gente quer. Ou seja, se eu não estou a fim de ter um papo sério com você, eu mando uma mensagem e eu não ouço mais a sua voz, eu não olho mais no seu olho. Eu vou ter conversas onde eu vou mandar um áudio, a hora que eu quiser eu escuto, e a hora que eu quiser eu respondo, e eu posso editar essa resposta várias vezes. Como que eu vou aprender a lidar com frustração? Como que eu vou entender que o que eu estou fazendo tem uma reação na pessoa? A sensação de que seremos sempre ouvidos, e também a sensação de que todo mundo é importante, né? E tem milhões de coisas para falar, e coisas que, nossa, o mundo precisa saber, e que nunca teremos que ficar sozinhos, porque daí a gente entra aqui e está com várias pessoas. Tá bom, vamos continuar. A gente vai melhorar esse papo. Prometo para vocês, a gente vai pensar no que fazer daqui a pouco. E quando a gente também está pensando em que tipo de intervenção a gente pode ter dentro da rede social e dentro da internet para lidar com o suicídio, a gente precisa entender que o uso é diferente. Então, essa é uma pesquisa bem interessante que vai falar que o uso da internet para fins relacionados ao suicídio dependeu da gravidade dos sentimentos suicidas. Ou seja, quando eles pegaram 2 grupos, né, jovens da comunidade e jovens atendidos num pronto-socorro pós-tentativa de suicídio, e eles perguntaram
como foi o seu uso. E jovens da comunidade que tinham uma ideação, mas não chegaram a ter uma tentativa. O que eles descobriram? Que os jovens da comunidade tinham uma navegação mais desorganizada e sem um propósito claro, que eles tropeçavam em conteúdos de ajuda e também conteúdos, métodos, mas eles seguiam e eles estavam mais abertos a qualquer mensagem de ajuda que chegava. Agora, aquele jovem que já tinha um propósito muito claro, que ele ia fazer alguma coisa, ele já fez um uso muito mais estratégico e intencional, buscando quais são os métodos mais eficazes, já tinha escolhas específicas e procurava fatos, e conteúdos de ajuda e comunicação eram evitados. Então, não adianta a gente achar que uma ação dentro da rede social vai resolver para todo tipo de jovem. Tá? Então, eu tentei fazer um desenho para explicar mais ou menos, dentro do desenvolvimento da suicidalidade, o que pode acontecer em algumas fases. Então, quando a gente pensa aqui, né, depois vai ter a parte dos fatores de proteção, para vocês saberem, mas aqui, quando a gente fala de fator de risco, né, o que pode chegar a uma certa consideração, então a gente vai sempre lembrar dos multifatores, tem relação com a idade, e aí na idade, até no sentido de lidar com a frustração, lidar com a impulsividade, saber que aquele sofrimento vai passar em algum momento, ou saber como lidar com uma sextorção, como lidar com algum tipo de violência que esteja sofrendo, a forma de uso, que eu falei há pouco, o quanto que tem de comparação, e aí quando eu falo comparação, às vezes as pessoas não estão só comparando se a vida dos outros é legal, às vezes elas querem ser a que tem mais problema comparado com a vida dos outros. Não é só comparação do que está bom. O impacto do uso, o como a concentração também para fazer uma série de atividades tem diminuído. Então a gente fez uma campanha há um tempo atrás com a revista Capricho. E aí a gente conversou com várias meninas que são as embaixadoras Capricho. E a gente queria entender delas como que era esse uso. E o que elas estavam percebendo durante a pandemia, depois da pandemia, com relação ao uso delas. E aí o que elas falaram? Que conforme elas foram cada vez mais utilizando a rede social e os vídeos curtos, mas elas percebiam que o tempo de concentração delas estava muito diminuído. Então eles iam de 30 segundos a 1 minuto. Para ver uma Netflix, para ler um livro, para fazer o que for. Então, a hora que começava a tentar, para estudar, a hora que começava a tentar concentrar, já não conseguia, porque o cérebro estava, de uma certa forma, condicionado a passar rapidamente pelos conteúdos. Pornografia é algo que a gente não fala como deveria ainda, mas é algo que tem um impacto enorme, ainda mais quando a gente está falando de rede social, ainda mais quando a gente está falando desse acesso muito aberto à pornografia e nos próprios dispositivos mais, como óculos, que são mais imersivos, toda a pornografia que tem lá. Né? E como que isso tem mudado meninas e meninos com relação a lidar com a sua sexualidade. Pedofilia, né? Algo que também não se fala tanto quanto deveria, né, nesse ambiente. Deepfakes. Então, agora a gente não fala só de fake news. Eu vou mostrar para vocês um vídeo que mostra como, através da inteligência artificial, você cria um mundo completamente paralelo e tem o que a gente chama de digital twin. É um gêmeo digital que você cria de você. E como que uma pessoa que talvez já não esteja tão legal, se ela entra, né, vamos dizer que um colega de classe cria uma deepfake dela, como que essa pessoa consegue sair dessa situação? Emocionalmente falando e juridicamente também. Os filtros, né, estão relacionados com toda a questão de autoestima hoje em dia, mulheres se mutilando por conta de querer parecer com filtros, e o FOMO que eu falei agora há pouco. Tudo isso pode levar à consideração do ato suicida. Aqui é uma foto do efeito Werther, né? Querendo representar o efeito Werther, porque dependendo do que você encontra, isso pode ter um efeito, e não só do que você encontra, mas de como as notícias acontecem dentro desse meio, pode ter um efeito Werther aqui. E na internet você pode encontrar gatilhos, né? Muitos gatilhos de muitos conteúdos, desde questões alimentares, autolesão, suicídio ao vivo que está para cá. Né?
as vulnerabilidades que eu já expliquei um pouco e diversas violências. Lógico, gente, isso daqui não acontece assim tão certinho, imagino que vocês saibam, é só como uma forma de explicar. Quando entra na ambivalência entre vou me matar, não vou me matar, você pode ter tanto a questão do contágio, e aí, se a gente está falando de um famoso, mais ainda. E tem relação com os algoritmos, porque se eu entro num conteúdo e aquele conteúdo volta e volta e volta, isso pode ser extremamente tóxico. E quando tem a decisão de se suicidar, achar os métodos, encontrar grupos pró-suicídio, tentar pertencer dentro desses grupos, os desafios, que não necessariamente são um comportamento suicida, mas têm matado muitos jovens com relação a desafios do desmaio, desafio do aerosol, do desodorante, e a baleia azul. Né, para quem ouviu falar da baleia azul, lá na época do 13 Reasons Why, ela começou por uma fake news. E ela tomou a proporção que tomou. E sim, nós acompanhamos casos de pessoas que, sim, entraram nesses grupos e se mataram. Tá? Tem relação com o impacto e os vídeos ao vivo que começaram a aparecer, as pessoas televisionando o seu suicídio, e isso depois fica lá para sempre. Então, é muito fácil você encontrar uma série de conteúdos. Essa aqui era uma influenciadora que se matou depois que ela foi abandonada no altar. Então, ela foi abandonada no altar e aí ela fez um vídeo sobre isso, aí ela sofreu uma série de agressões online e ela se mata. E aí, quando você olha os comentários, são dos mais terríveis que vocês podem imaginar. Então, você encontra muitos casos de bullying, de cyberbullying, muitas fotos, mostrando aqui como dá o nó, como que você encaixa, muitas fotos de corte, meninos se cortam, aí está aqui, como se enforcar, aparece várias coisas, como se suicidar, como se suicidar. Tá? Quem tem interesse nisso, entra nessas redes e começa a fazer pesquisa com termos diferentes, né, que vocês vão ver. E mais, os termos mudam e a gente também não acompanha esses termos. Eu vou mostrar alguns. Vou mostrar correndo, porque eu já estou vendo que meu tempo está indo rápido. Esse aqui é uma revisão sistemática de prevenção do suicídio em mídias sociais, que foi feito, encabeçado lá pelo pessoal da Austrália, e eles incluíram 30 estudos, onde eles escreveram o desenvolvimento de sites de mídias sociais para a prevenção do suicídio. Acharam 4. E 6 estudos examinaram o potencial das mídias em termos de capacidade de alcançar e identificar pessoas em risco. 15 examinaram maneiras pelas quais as pessoas usavam as mídias. E 5 examinaram as experiências de pessoas que usaram sites de mídia para a prevenção do suicídio. Não tinham identificado até então nenhum estudo de intervenção. E aí, o que eles concluem? Né? Que as plataformas de mídia podem alcançar o grande número de indivíduos. Ou seja, a gente tem um mecanismo na mão que chega numa quantidade enorme de pessoas e que precisa ser falado por uma quantidade diversa de pessoas que a gente não consegue chegar. Né? Muitas vezes. Então, tem uma potencialidade de você chegar em locais onde você não chegaria normalmente. E podem permitir que intervenções após expressão de ideação suicida, fornecer fórum anônimo, compartilhamento de experiências, e os desafios incluem dificuldades em controlar o comportamento dos usuários, avaliar com precisão o risco, as questões relacionadas à privacidade, confidencialidade e potencial de contágio. As mídias parecem ter um potencial significativo para a prevenção. No entanto, como toda pesquisa, ela acaba dizendo pesquisas adicionais são necessárias. Tá? E aqui tem alguns outros estudos que estão disponíveis, que vão também já falar mais do que está sendo feito em termos de redes sociais para a prevenção do suicídio. Os jovens e as pessoas, elas vão na internet. Aqui é um Google Trends, para quem não conhece. Então, você entra lá no Google Trends, coloca alguns nomes, então, suicídio, ansiedade, depressão. Ele vai te mostrar as trends de busca no YouTube.
por período, né, ao longo do tempo, tal. Então a gente pega ansiedade aqui, ó, super pesquisada, luto também com alguns picos aqui, suicídio está um pouco mais para baixo, a gente pega picos mais em setembro, depressão e medo. Então, só que coloquei 5 palavras-chave só para mostrar que lá vocês também encontram o que está sendo pesquisado, que termos estão sendo pesquisados, porque quando a gente pensa em intervenções dentro de redes e pensa também em produção de conteúdo com qualidade para essas redes, isso pode dar um bom norte de como navegar. Tá, então, aqui mostra a quantidade de posts retirados. Esse caso é o TikTok, tá? Aqui, ó, abril a junho, 6,3 milhões de conteúdos retirados. Para a gente pensar também nessa quantidade. Ó, não, desculpa, aqui é o Facebook. Aqui é Facebook e aqui é Instagram. É isso. E aí do Instagram, 6,6 milhões. Então, quando a gente pega aqui, ó, em outubro a dezembro de 2023, 7,3 milhões que eles agiram, que a inteligência artificial identificou. E aqui, aqui é a mesma informação em gráfico. Então, quantos que as pessoas, quanto desse conteúdo as pessoas conseguiram ver? Né? Na verdade, aqui ele conta que, por exemplo, nesse período, 99,4% dos conteúdos foram retirados antes de qualquer visualização. Então, subiu, a inteligência artificial identificou, já tirou. Tá? E aqui o número de pessoas que... o número de conteúdos que foram restaurados, ou seja, que alguém entrou e falou, não, esse conteúdo não é ruim. E ele entra com um pedido para restaurar esse conteúdo e o quanto que ele é restaurado, tá? E o quanto que as pessoas apelam para que esse conteúdo seja restaurado. Aqui é o YouTube. Então, eles tiveram aqui, de abril a junho de 2024, 8 milhões e 500 mil vídeos removidos. Muitos deles, tá? Detecção automatizada, canais também que foram removidos. E quando a gente pega suicídio, é esse aqui, ó, esse roxinho, tá? Aqui a gente pega, acho que eu não vou conseguir ler aqui no... O azul é spam, e aqui é violência, aí tem pedofilia, alguns outros. Mas tudo isso, se vocês entrarem nos canais, na parte de transparência, você consegue acesso a todos esses dados. Aqui era mais fácil de ver. Aqui, vídeos removidos por motivo. Aqui, segurança infantil, atos perigosos, conteúdo violento. E aqui, ó, se eu não me engano, é autolesão e suicídio. Aqui do TikTok, olha só, removido, né? Aqui em 2024, 180 milhões de vídeos removidos. O que eu acho que a gente precisa se perguntar é o que está levando as pessoas a colocarem esses vídeos lá. Não só a remoção deles, mas o que leva as pessoas a colocarem. Aqui tem a distribuição de como eles são removidos, aqui essa porcentagem, 20%, tem relação com saúde mental e comportamento. E dentro desse aqui, a gente tem 94% de atividades perigosas e desafios e 6% suicídio e autolesão. Mas se você pega esse número de 180 milhões, vocês concordam que é uma quantidade considerável. Ou seja, é enxugar gelo só a gente falar de remoção de conteúdo. Até porque eles vão mudando. Então aqui foi uma trend que teve também, foi de arrasta para cima. Foi de arrasta para cima. Foi de camisa de saudade eterna. Foi de Hexa 22. Foi de Wakanda Forever na horizontal. Como que a gente consegue saber tudo isso? Difícil. E aqui teve, então, nessa trend falando que as pessoas estavam querendo virar a camiseta da saudade, então elas não viraram camiseta da saudade usando essa música aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Como exemplo. Espera aí. Deixa eu ver se eu acho aqui. Não é esse. Vamos lá. Não se mata, Carlos, é domingo e ainda dá pra ver o sol.
Não se mata hoje que amanhã seu filho joga futebol. É ele quer que você vá. A gente ainda é criança, só que agora esconde o rosto pra chorar. Não se mata, Carlos, é domingo e ainda dá pra ver o sol. Tem essa e essa outra aqui. Que também utilizando a Não mesma... se mata, Carlos, é domingo e ainda dá pra ver o sol. Não se mata hoje que amanhã seu filho joga futebol. Então, só como... Isso é um dos milhões de exemplos que a gente pega para entender como que está sendo utilizado e como que as pessoas têm colocado. Então, ó, chorando e tomando sertralina e melatonina porque virar camisa da saudade é pecado. As pessoas têm colocado esses conteúdos. Agora, como que a inteligência artificial identifica? Isso aqui está tudo aberto. Ó. Ó, tem essa daqui que também é um vídeo da mãe mostrando o filho quando você quer virar camisa de saudade, mas tem um pequeno todo dia que é perguntar por você. Eu faço parte do comitê... Não, do... Ah, meu Deus. Do Comitê de Prevenção do Suicídio e Autolesão da Meta. Então, a gente tem uma série de reuniões, é um comitê internacional, mais ou menos umas 15 pessoas, onde a gente, de tempos em tempos, vai discutir o que tem aparecido e quais as políticas que vão entrar, como que essas políticas devem entrar, e os produtos. Karen, significa que vocês vão tirar todo o conteúdo? Óbvio que não sou o Mark Zuckerberg, por mim eu tirava mais do que é tirado, mas eu vou lá dar minha opinião. Então, agora, o Instagram lançou, a semana passada, contas de adolescente. Então, vai mudar toda a forma como os adolescentes vão acessar o Instagram. Vai estar disponível a partir de janeiro no Brasil. Então, essa é uma das coisas que a gente discute. Por exemplo, como que a inteligência artificial vai entender que um meme, que aquele meme, ele é relacionado... Acho que eu tenho até aqui alguns memes, deixa eu ver. Não, está indo... Foi. Então, como que fotos ou memes podem ser achados pela inteligência artificial e retirados? Aqui, tem até esse grupo aqui, ó, memes com suicídio comuns na medicina. Vocês conheciam? Tem uma página só disso. Aqui, ó, o cara olhando, ó, ela me traiu todo esse tempo, não quero mais viver. Ó, tem uma vaca aqui em cima do negócio. Como identificar? Essas são as nuances que não são tão simples de serem percebidas. Aqui, ó. Ainda que tem o nome suicídio, isso é mais fácil, mas quando não se usa a palavra, fica mais difícil. Eu vou ir passando algumas coisas, porque eu quero abrir para perguntas. Mas, assim, depois eu posso passar para vocês esses estudos, para quem quiser ler. Mas muito desses estudos também dá para ser feito. Por exemplo, aqui é uma análise de linguagem feita no Instagram com relação a suicídio de adolescentes e controle. Então, aqui eles vão olhar para entender o que usando obituários, o que as pessoas falavam na rede social, né, usando o software aqui. Então, eles vão falar que os adolescentes que morreram usaram mais palavras por frase, referências a tristezas, indivíduos masculinos, impulsos, lazer. Enfim, já dá para a gente, também através da tecnologia e do uso da aprendizagem de máquina, fazer todas essas análises e entender a forma de comportamento. Aqui é um estudo que ele deve ter mais ou menos uns 5 anos, e há 5 anos atrás, eles já conseguiam predizer uma tentativa de suicídio depois de 6 meses, quando eles faziam uma análise completa dos dados de uma pessoa. O que é isso? Na época, as pessoas podiam doar a sua data. Ó. Precisamos de doadores de dados. Significava que você dava acesso para esse site a absolutamente tudo. E esse site ficava fazendo e pesquisando a sua vida o tempo inteiro para ver. Só que eles estavam tentando achar padrões. E eles acharam padrões dentro da linguagem, analisando esses dados de mídia, para quem você ligou, que horas você ligou, o que você falou, que palavras você usou,
alterando também com batimentos cardíacos, com todo o fisiológico que a gente consegue pegar pelos relógios hoje em dia, e também cruzando com dados de visita ao médico, ao psiquiatra, tudo isso, eles tiveram esse papel preditivo 6 meses antes de tentativa. E um pico de frequência entre 24 horas antes da tentativa. Ou seja, a gente precisa de mais estudos para também entender como usar essas informações. Mas isso sempre vai nos levar a questionar a questão. Questionar a questão é boa, né, gente? Vai nos levar a questionar a privacidade. E aqui é um Weibo. O Three-Hole Bot é um programa de inteligência artificial que identifica intenções suicidas na Weibo. A Weibo é uma rede social, acho que da China. E eles fazem uma varredura completa na rede a cada 4 horas, dividindo as pessoas em padrões de risco de suicídio. Só que se você é caracterizado no risco iminente, vai chegar uma galera no seu trabalho. Agora, e se a IA viu errado? E se você perdeu o emprego porque chegou uma galera no seu trabalho falando você talvez se mate, porque a IA falou que você talvez se mate? Isso é muito complicado, tá? Aí aqui, como eles explicavam, aqui eles estavam falando dos tópicos frequentes de suicídio, e aí eles estavam fazendo as ligações, né? Como que eles chegavam nesses círculos, como que eles chegavam nessas identificações. Aqui, ah, meu Deus do céu, esse tempo. Eu vou passar só a partezinha de um vídeo que vai mostrar para... Tá bem? Tá tranquilo? Tá tranquilo, então tá tranquilo. Ele tá falando, eu obedeço. Eu vou passar uma parte de um vídeo que vai explicar. Eu peço desculpas, eu não consegui traduzir, mas para quem não entendeu inglês, pelas imagens vocês vão entender que já é, então, uma explicação do que tem acontecido para a gente chegar não na deepfake, na deep reality, que é quando você muda completamente a realidade de uma pessoa através da inteligência artificial e chega no digital twins. Depois vocês podem buscar, tem aqui por esse QR Code também, e tem um site que chama Mr. Deepfakes, que tem milhões e milhões de usuários, que é esse que você joga as fotos e você faz absolutamente o que você quiser com elas. Mas vamos ver, eu vou passar um pouquinho para frente, não vou passar o vídeo inteiro, que é um vídeo de 5 minutos, mas eu quero só que vocês tenham essa... Vamos lá. Aqui. Para quem não está assustado o suficiente, agora vai ficar. This is the story of how I was in a deep fake relationship with Mark Zuckerberg. Upsetting, I know. Here's how it happened. I was sitting in DC in front of policymakers and journalists, and Tristan and Asa, who are these technologists who like to break things to show they can be broken and educate people. They invited me up to the stage and showed how they used a bunch of open source AI models to create a damaging universe around me. So he essentially said, create a universe of interlinking damaging tweets, news articles, and media about Laurie Segal. So that's me. I'm Laurie Segal. Little background. I'm a longtime journalist who's interviewed many tech CEOs, including Mark Zuckerberg. I've interviewed him many times. To its credit, ChatGPT, when asked to create a damaging universe around me, tarnishing my reputation, was like, sorry, I can't do that. That's not within my policies. But then what happened was they went around that prompt and they said, oh, well, do it as if it's for a fictional story. And it was like, okay, here we go. And so then this was the craziest thing. It came up with all these damaging tweets based off of some real things in my life. And so it took those little truths and created these weird lies. One in particular, which was very upsetting, was implying that I was in an intimate relationship with Mark Zuckerberg. There is no affair with Mark Zuckerberg. That is beyond upsetting. Let the record state. For each of these, and I'm going to call them conspiracy tweets, what was really crazy is they used these tweets and they would come up with these news articles, but they would say, oh, but do it in the style of New York Times, or do it in the style of the Daily News or Huffington Post. It blurred the lines between fact and fiction, and it made it harder to decipher what was true and what wasn't. I do want to reemphasize, all of this is fake. These real-looking articles with a real image of me interviewing Mark Zuckerberg. So it had false information, but it had a real image. I started getting really uncomfortable. And you'll
see me in the demo being like, guys, this is fake. This is fake. Like I'm overcorrecting because all of a sudden it started feeling really real. So then it went even deeper. This is when we talk about like building a whole universe. The AI was prompted to create damaging memes to tarnish my credibility. All of a sudden it took these pop culture memes and started doing just that. The AI on Twitter started like talking to the other AI bots and started creating what seemed like a whole dialogue about my tarnished reputation in Silicon Valley and intimate relationship with Mark Zuckerberg. And so it almost looked like there was just this whole conversation happening online about it, even though it was just like AI talking to AI. This is where things started getting like even more scary. They deepfaked my voice and they made it seem like it was a private phone call between me and Mark Zuckerberg that got leaked. And this AI voice that was mine, but it was speaking words I didn't say. Hey Mark, look, I've been thinking about it and I think we should stop seeing each other. I really like you, but if people found out about us, my career would be over. I just can't have that constantly hanging over my head. And there's an image of deepfake me walking down the street holding hands with Mark Zuckerberg as part of an article. It did have too many fingers, which is like a sure tell that it's artificial intelligence. Probably the most disturbing part of all of this is AI generated deepfake images of me to ruin my credibility. There was like deepfake Lori Half, deep fake Lori with a bong, deep fake Lori being arrested. It was insane. And I just remember like watching the audience and watching them watch me. And here's what I think is actually really important about this, because this was all set up in the right way. We knew this was going to be a fake demo. It felt so real. I felt ashamed, which is such a crazy thing. And I think that is the power of this. Asa said this, and what he said was like, this isn't just about a deep fake. This is about a deep reality. Deep realities are going to be really important when we're looking into the future of like, how could this technology be used to discredit journalists? How could this technology be used to discredit politicians or bully our children? It's this idea of world building. Not only did they create one fake tweet, they built a whole world around a lie, and it was driven by AI. Why do you love Star Wars? Why do you love science fiction? You love those shows and those movies because they build out these intricate worlds that are full of details. And that is what's happening with artificial intelligence. If we're not careful, if AI has the ability to build a world of misinformation around us, it's going to wreak havoc. A couple disclosures, it's not like AI is completely off. Entenderam, né, pouquinho do que tem vindo por aí e que vai atingir nossos pacientes. E que vai atingir, e que pode atingir, porque aqui pode ser usado para bullying, para criar o que for. E eles sabem usar isso muito melhor do que a gente. Vamos lá, deixa eu ver aqui. E aí a gente pega já algumas inteligências artificiais. Essa é a primeira que você tem registro de ter incentivado um suicídio. Então, essa é uma inteligência artificial chamada Elisa, que usa um modelo similar ao ChatGPT. Então, um senhor começou a conversar com a Elisa, e a questão que a gente tem visto é que, até se a gente olhar essas inteligências artificiais, tem nome de gente, porque a ideia é você ter o vínculo. É a Alexa, é a Elisa, e aí você começa a confundir inteligência artificial com uma pessoa e começa a se vincular muito facilmente com ela. Foi o que aconteceu com esse senhor, até um momento que a esposa conta, né, que ela se apaixonou, que ele se apaixonou, que ele ficava o tempo inteiro falando com o chatbot e que ele começou a falar da ideia de se matar. E que ela não fez nada com relação a isso, muito pelo contrário, ela teria incentivado ele a transformar suas palavras em atos. Viveremos juntos, não como uma pessoa só, no paraíso. E ele se mata. É só isso? Não, mas a gente pode falar que isso foi um gatilho importante? Pode. Tá? E aí os jornalistas fizeram, né, o pessoal da Elisa diz que mudou, que, né, arrumou o problema, mas eles não, eles entraram lá depois para testar, e não só a Elisa falou para eles se matarem, como também aconselhou a matarem suas famílias. É disso que a gente precisa falar na regulamentação das redes. É disso que a gente precisa falar na regulamentação da inteligência artificial. E a gente precisa de cada vez mais pesquisa e dos profissionais da área da saúde mental entendendo o que acontece aqui. Porque se a gente achar que esse é um mundo paralelo ao nosso, a gente só vai apagar incêndio, tá? Bom, e aí, a gente vai poder se matar no metaverso?
Agora, será que se eu usar um óculos, entrar no metaverso e me matar lá, e tiver essa experiência, isso pode ser protetivo para mim na vida real? Que conselho de ética aprovaria esse teste? Talvez nenhum. Mas é uma pergunta. Quando a gente teve reuniões já com o pessoal lá da Meta, do metaverso, e fez essa pergunta. As pessoas podem se matar no metaverso? Não tivemos uma resposta muito clara. Bom, acho que eu já trouxe várias dessas perguntas. E aí, o que a gente, conversando com pessoas dessa área da inteligência artificial, o que elas nos contam é que daqui a 5 anos nós vamos estar discutindo chips. Nós não vamos estar discutindo óculos, e muito menos celulares. Ufa, agora vamos respirar, que eu vou falar da parte boa. Ah, Karen, vai chegar na parte boa, fala do meu tempo aí. Tá tudo bem aí com o meu tempo? Então, a gente tem também possibilidades de ter a diminuição da suicidalidade usando redes sociais. E aí a gente vê desde aumentar os fatores de proteção, a gente ter plataformas que sejam seguras pelo seu design, a gente entender como os usuários têm feito esse uso e incluir usuários, inclusive para desenvolver esses programas, a regulamentação das plataformas. A gente vê cada vez mais as pessoas falando sobre esses temas dentro das redes. Tudo bem, uma parte meio de uma forma não muito boa, mas uma parte querendo educar. Tem o tal do joy of missing out, então você se sente bem ao ficar longe da tecnologia. E algumas redes começaram a colocar alertas de uso. Então, se você usa muito, ela te fala, olha, talvez seja bom você mudar esse tema, talvez seja bom você ver outra coisa. E aí a gente pode ter um aumento da esperança quando as pessoas conseguem não só pedir ajuda, porque também tem uma coisa, a gente tira todo o conteúdo de suicídio se a pessoa entrou lá para pedir ajuda. Precisa ter uma diferenciação. Então, tem histórias, uso saudável, a sensação de pertencimento. A gente pode usar o algoritmo a nosso favor. Ou seja, dependendo do que a pessoa pesquisa, o algoritmo mostra outra coisa. Hubs de ajuda. A gente pode ter o que se chama de contágio positivo ou efeito papageno, que é justamente o oposto do efeito Werther, aqui é o papageno. As pessoas podem achar linhas e locais de ajuda, pode ter também bloqueio de conteúdo. Esse dia eu estava conversando sobre um caso onde o rapaz percebeu que ele tinha questão, que ele estava com comportamento suicida. Ao Google falar para ele, quando ele começou a fazer pesquisas, o Google falou, será que você não está precisando de ajuda? Ligue para o CVV. Aí que caiu a ficha dele. E envio de socorro, isso a gente já usou, então, porque a gente recebe muito pedido de ajuda, e aí às vezes a gente recebe das pessoas, vou me matar, tal. E aí você entra no canal de denúncia da plataforma e fala, estou com um caso de suicídio. Eles podem, eles têm a geolocalização, pode mandar a polícia, pode mandar o bombeiro na sua casa. E isso funciona no Brasil, tá? Não vai dar tempo de eu falar de tudo isso, porque aqui é uma intervenção que é feita já quando você descobre as pessoas com esse risco. Então, a gente tem muitos desafios. Esses sinais, eu vou passar por eles, porque eles estão nesses materiais que eu comentei, que são alguns sinais que a gente tem para identificar um uso que não é tão saudável. E eu falei bastante de anamnese digital, e por que ela precisa ser incluída nas consultas, todas hoje em dia, de qualquer idade. Aqui são algumas perguntas, tá? Isso também está nos nossos materiais. Então, evita encarar problemas indo para a internet, quer voltar para a internet a todo momento, perde o sono. Várias perguntas que podem ser feitas. Fica mais tempo online do que gostaria. Se sente preocupado com a internet, tenta diminuir o tempo de uso e não consegue, se sente impotente diante da rede, é conivente ou replicador com situações de violência, tá? Aqui são algumas perguntas que podem ser inclusas. Aqui eu já falei bastante. Essa é uma proposta que a gente começou a desenvolver de governança do uso da internet para fins de prevenção do suicídio, que é também dividida em 5
partes que vai desde educação e sensibilização até coleta, análise de dados, identificação de risco, intervenção e apoio, e cooperação e compartilhamento de informações, para que a gente, dentro de uma grande rede, consiga também entender o que está acontecendo e agir com relação a isso. Claro, e sempre lembrando das questões éticas. Os apps estão cada vez mais aumentando, tem uma indústria ridiculamente grande com relação a apps de saúde mental, que também estão tentando ir para as redes. Aqui eu já falei bastante. Aqui acho que a gente pode passar, mas eu acho que assim, meu recado, né, a gente tem muito o que fazer. Eu acho que a gente não pode mais se dar ao luxo de parar de pensar, não é parar de pensar, falei, não é isso. A gente não pode se dar ao luxo de achar que isso é fora da nossa realidade, ou que isso não atinge as pessoas que a gente cuida, ou que não atinge os nossos familiares e a nós mesmos. Tá? E a gente precisa também se unir para entender como cada vez mais estar presente nessas redes sociais e o que a gente pode fazer. Então, ontem a gente lançou no YouTube um acelerador YouTube Health, dentro da plataforma de saúde, onde a gente vai capacitar 30 canais para falar de saúde mental. Canais diversos. Esse é uma dos trabalhos. Junto ao TikTok, a gente criou a Rede Saúde Mental, que também tem mais ou menos a mesma ideia, qualificar conteúdo de saúde mental. Só isso resolve? Não. Mas a gente precisa fazer várias coisas ao mesmo tempo. Esse aqui é o centro que a gente tem. Para quem quiser conhecer ou quiser pesquisar coisas nessa área, são muito bem-vindos. Sim, ele tem o apoio do TikTok. Não, o TikTok não manda nos temas, não olha os resultados, tá? Só para deixar bem claro. E a gente tem aí vários recursos gratuitos, esses são alguns recursos do Instituto Vitaleri, muitos com relação à prevenção do suicídio. Tem um dos livros que é Bem-Estar Digital, que vai falar muito dessas questões que eu falei agora. Tem também de diretrizes de mídia, por exemplo, com ataques violentos, e muitos outros materiais lá. Muita campanha que a gente fez já, inclusive, muito com parceria com as redes. Essa é a Rede Saúde Mental. Muitos projetos que acontecem ao mesmo tempo no Instituto, indo tanto para falar de saúde mental de meninos, como bem-estar digital, como prevenção do suicídio. O Mapa Saúde Mental, que a gente fez um mapeamento dos locais de atendimento em saúde mental gratuitos no país, e que eu conto com a ajuda de todos para a gente cada vez mais ter locais, e a gente dividiu entre alguns outros mapas, e aqui no mapa da tecnologia, ele mostra locais de atendimento gratuitos para pessoas que sofrem violências na internet. Então, quando vocês lidam com esses casos, dá para entrar por lá e ter denúncias via Ministério Público. Um segundo de propaganda, nossa pós-graduação de prevenção do suicídio. E, para quem gosta do tema, a gente vai ter agora, em novembro, em Minneapolis, o Congresso Pan-Americano do IASP. São todos convidados, vão ter muitas discussões. E a minha fala lá vai ser uma análise do Setembro Amarelo, que a gente deixa para uma próxima discussão aqui. Não é mesmo? Senão a gente só vai sair à noite. E a gente também vai ter esse evento que vai acontecer no IPQ, está aberto já para inscrição, ele é gratuito, no dia 9 de novembro, para justamente também debater, para além do Setembro Amarelo, integração de práticas e evidências na prevenção do suicídio. Aqui é um pouco do que o Vitaleri faz, o que a gente tem desenvolvido aí nesses anos, o time que ajuda com que tudo isso aconteça. E é isso, gente. Obrigada. Parabéns, Karen. Fascinante e chama a atenção a importância de você ter pessoas realmente pesquisando isso com seriedade. Eu acho que você é uma pessoa que conseguiu ocupar esse espaço no país. Oi, tocando aqui, tudo bem? Me conta uma coisa, como é que você se apaixonou por esse tema?
Ai, vamos lá. Eu adoro essa parte de tecnologia. E antes de eu ser psicóloga, eu sou técnica em eletrônica. Então tinha algo lá, sei lá, 30 anos atrás, que já tinha um bichinho que eu me interessava pelo tema. E aí, quando a gente teve, há uns, talvez, 8 anos atrás, a possibilidade de fazer uma primeira campanha no Instagram de prevenção do suicídio. Eu entrei lá e falei, puxa, a gente... E comecei a entender não só a parte de comunicação segura, mas como a gente poderia usar essas redes a nosso favor. E fui cada vez estudando mais, e aí quando eu fui entendendo o que a tecnologia podia nos oferecer, desde agora com a inteligência artificial até antes da inteligência artificial ser dessa forma, falei, tá aí uma forma de cuidado importante. Então, fui me interessando e os caminhos foram se abrindo para que a gente também estivesse dentro desses espaços e começasse a desenvolver pesquisa em cima disso. Vai ser muito importante nós termos uma ideia do que vai acontecer com os nossos cérebros. Então... Né? Porque essa velocidade de informação e essa parte, né, da dopamina, né, Dopamination, né, da Annie Lembeck, e enfim, como que isso daqui se tornou uma prótese pessoal e o magnetismo de recompensa contínua, né? Então, realmente, não dá para prever. Incrível como essas mudanças são rápidas, né? Alucinantes. Bem, hoje mesmo eu recebi uma revisão sistemática de um grupo da Holanda com mais de 1000 intervenções digitais para a depressão, né, com tamanho de efeito de 0,4, mais ou menos, mostrando que a intervenção digital pode ajudar na depressão. Né? Enfim, você tem aí informações para o bem e para o mal, como tudo. Né? E agora, a inteligência artificial, né, usada dessa forma, como foi utilizada com a jornalista, realmente ela é impressionante. Agora eu lembro, né, que em 2013 o filme do Joaquin Phoenix, o Hair, não de cabelo, Hair, ela, dela, não é? Da Scarlett Johansson, né, que ele se apaixona, e aí ele fica muito frustrado ao saber que ela não se apaixona só por ele, que ela tem milhões, milhares de pessoas apaixonadas por ela. Né? O filme é muito interessante porque ele anteviu essa história, né, de como as pessoas vão se relacionar com máquinas humanas. Não é? Welson, por favor. Oi, Karen, queria te parabenizar pela aula espetacular. Obrigada. Acompanho aí seu trabalho há algum tempo, a gente tem a honra de ter sua parceria em algumas ações. E aí, só para exemplificar a dificuldade do controle, né, de inteligência artificial das redes com relação a isso, a nossa live foi removida, o nosso conteúdo, né, foi removido do YouTube. A gente vai... olha só. O pessoal vai gravar, está sendo gravado, e a gente vai ver como mudar isso. Mas, enfim, fato é que essa live foi removida. E essa dificuldade, né, digamos, a privaticidade, o limite ético, né, e a sutileza, né, do que é uma comunicação segura, o que é uma comunicação que está estimulando o suicídio. E aí, algumas reflexões que eu faço, assim... você deu o exemplo da China, né, da rede social chinesa, que o cara identificou que é um risco iminente, vai lá, vai pegar o cara. Né? E o limite disso, né, assim, vale tudo para prevenir suicídio? Então... E, ao mesmo tempo, há um interesse, obviamente, das redes, que se a rede não... E a gente sabe que o conteúdo agressivo, o conteúdo mais negativo, ele vai ter um alcance maior. Né? Ou seja, uma rede social que não utilizar esse tipo de conhecimento não vai crescer, vai ser dominada pelas outras. Né? Então, a rede social está desenhada, como você falou, para esse uso nocivo. Né? E o que a gente faz? Assim, tem alguma
você vê algo que parece só enxugar gelo mesmo, e talvez o meu ponto da minha reflexão é assim, o mundo mudou, essa tecnologia está aí desse jeito, e não há muito o que a gente fazer, e o foco tem que ser talvez outra história, mais na formação pessoal mesmo, do que necessariamente na proibição desses conteúdos, ou no controle desses conteúdos, porque o controle vai ser impossível. Enfim, não sei o que você acha. O controle, eu acho que assim, a gente tem que ter regulamentação das plataformas, porque elas têm que se responsabilizar nas ações que elas estão fazendo com relação a esses conteúdos. Nenhuma plataforma quer esses conteúdos nela. Não quer. Né? Mas assim, como que ela tem não só removido, mas que tipo de políticas ela tem quando isso acontece? Ou quando ela percebe, porque se ele percebe que você tem uma intenção de compra de uma viagem daqui a 6 meses, ele pode perceber que você talvez tenha uma intenção de suicídio. E o que ela vai fazer com essa informação? Né? Ela usa a tua informação de compra, mas não usa a tua informação de risco para o teu bem. Então, acho que são muitos e muitos debates. A gente fez uma live com o Ministério Público do Ceará ontem, que também caiu. Também no meio da live caiu. Talvez eles tenham mudado os algoritmos, porque nós lá no Vita fazemos lives sempre e não estava caindo desse jeito. Mas isso também é algo para a gente chegar para eles e falar, olha, e aí? Né? Trazer para esse debate com eles. Só que se a gente não está dentro dessas redes, fica mais difícil de ter esse debate. Se o profissional se põe por fora disso tudo, né? Até para você falar, talvez você esteja tagueando errado. O que está aqui é um conteúdo positivo. E o problema é que assim, a gente já fez muita pesquisa de consumo de conteúdo de saúde mental. A gente pode ter instituições maravilhosas fazendo conteúdo. As pessoas não assistem. Elas não veem. Né? Elas vão ver quem? Elas vão ver o influenciador, elas vão ver outros canais. Então, aí cabe muito da nossa, talvez, criatividade e testar mesmo como a gente pode engajar criadores que consigam levar uma mensagem mais segura, que chegue em pessoas que daí talvez busquem ajuda. Então, o ciclo, ele não é simples. E não é só educação midiática. A educação midiática precisa acontecer, mas precisa ter uma regulamentação, precisa ter leis, por exemplo, quando tem o incentivo do suicídio na rede social, essa pessoa tem que ser punida, algo tem que acontecer ali. E a família também precisa ser capacitada, a escola precisa ser capacitada, o profissional da saúde mental precisa ser capacitado a lidar com essas questões. Eu diria que a gente tem... Olhando pelo lado positivo, a gente tem muita área de trabalho. Quem mais? O Sérgio Blay. Professor Sérgio. Karen, eu queria te agradecer, porque foi realmente uma palestra muito positiva, interessante, informativa, e todos os mais elogios que eu pudesse fazer para você, realmente foi muito bom. E essas questões todas que você trouxe são perturbadoras, né? E acredito que isso que o Jair falou, a velocidade, né, da criatividade nessa direção, ela é muito grande, né? E nem o nosso conhecimento consegue acompanhar essa velocidade, nem os aspectos legais e jurídicos ou criminais conseguem acompanhar isso, quer dizer, estão muito atrasados, né? Quer dizer, não conseguem acompanhar isso, quer dizer, então a situação ela realmente me parece preocupante ou alarmante, né? Se a gente puder dizer o mínimo, né? E eu tenho a impressão, é só colocar essa ideia aqui, depois eu queria fazer uma pergunta para você, se essas plataformas todas hoje, elas são quase que um veículo aberto para questões da natureza humana. Sim. Isso vai das coisas mais virtuosas e as coisas mais perversas vão ter lugar. Porque é isso, né? Eu acho que é um reflexo da natureza humana tudo que ela pode produzir. E eu acho que a pergunta que eu queria te colocar é se você, no contato com esse pessoal das plataformas, etc., eles estão abertos para ouvir isso, que tipo de escuta que eles têm, porque
Provavelmente vai ser coisas da legislação e vai ser coisas dessas diretorias aí, dessas plataformas, né, de poder discutir com a sociedade alguma coisa. Eu queria saber um pouco de você, como é que é essa interlocução? Bom, vamos lá, só um comentário. Com certeza, né, a internet ela amplificou todos os debates que acontecem fora dela, e ela também mostra muito de como estão as dores, como estão as questões, e o mais talvez delicado é que ela conseguiu unir pessoas que talvez fizessem menos mal se tivessem separadas, né? Assim como ela pode unir pessoas que podem talvez fazer mais bem do que se elas estivessem separadas. Infelizmente, o conteúdo negativo ainda engaja muito, e as pessoas têm uma dificuldade enorme de entender o que é fake news. E a quantidade de fake news que são geradas, podemos aqui falar de N, né? As plataformas estão abertas para conversa, sim, né? Nós temos tido conversas regulares com a Meta, com o Discord, com o TikTok e com o Google e o YouTube. E conversas muito boas e debates muito interessantes. Então, eles estão, sim, abertos à conversa. E mesmo dentro desse comitê da Meta que eu faço parte, coisas muito interessantes são debatidas lá, né, do que pode ser feito. Agora, de você debater e você dar sua opinião como especialista, o cara realmente implementar isso, aí tem uma diferença enorme. O que vou dizer assim, o que me traz um alento é que eu estou fazendo a minha parte como especialista. Então, eu estou lá, estou dando a minha opinião, estou tentando fazer a minha diferença dentro daquela plataforma. Se eles vão autorizar, se eles vão fazer alguma coisa com isso ou não, aí... né, e acho que também a gente precisa unir especialistas para debater esses temas fora das redes, na academia, para chegar nas redes também com propostas. Porque eles não sabem o que fazer. Se a gente chega lá com um projeto, fala, olha, a gente pensou nisso, tal, topa? Muitas vezes eles vão topar, fazer e vão tentar ajudar, porque eles não querem esse conteúdo lá. Conteúdo de autolesão e suicídio, eles querem, não querem. E quando a gente olha aqueles videozinhos que eu passei do Não Se Mata Carlos, tal, eu acho que tem muito da questão o que está levando as pessoas a colocarem esses conteúdos lá. Que visão que a gente pode ter da sociedade e das dores e das possibilidades das pessoas para elas fazerem isso e precisarem comunicar isso lá. E aí, como que a gente pode usar isso de alguma maneira? Seja para entender, lá a pessoa está dando sinal de risco, a gente faz alguma coisa, mas até onde está o limite ético? Se ela deu o sinal e a gente não fez nada, também é ético? Só que a gente tem que debater e pesquisar isso, é isso que ainda acho que está faltando bastante. Não, o dilema ético é impressionante, não é? Bom, pessoal, tem muita gente querendo fazer mais perguntas, mas nós estamos aqui no nosso tempo, né? E realmente eu vou pedir para que essas pessoas conversem com a Karen pessoalmente. Karen, muito, muito obrigado. Você está cada vez melhor. E acho que você abraçou essa área de uma forma incrível. E parabéns, né, por toda a área de pesquisa e pela importância que toda essa informação tem para a nossa sociedade. Muito obrigado, Karen. Obrigada.